Indo direto ao assunto, né, a gente viu sobre concentração comum, título em massa, título em volume, densidade, mas agora a gente vai falar sobre concentração molar. A concentração molar a gente chama de esse M meio estranho aqui, ou entre duas chaves, né? Não, entre dois colchetes, né? Colchete ou chaves? Não me lembro. Mas é entre esse símbolo aqui. No caso, a gente vai ter, por definição de concentração molar, a gente vê que é o número de mols de um soluto presente em uma solução em litros. Então, novamente, a gente vai ter um determinado número de mols que a gente chama de N, de um soluto presente em uma solução em litros. Então aqui a gente vai ter um volume, né? Volume em litros. Então, nesse caso, a gente vai ter um exemplo. Vamos pegar o seguinte exemplo aqui. A gente vai ter 80 gramas de soluto, isso daqui a gente vai chamar de massa do nosso soluto, são dissolvidos em H2O, então esse vai ser o nosso solvente, e o total de volume que a gente vai adquirir para obter 500 ml de solução. Então esse daqui vai ser o volume da solução. Mas veja, a gente precisa colocar em litros. Então vamos quantificar aqui. A gente viu que a gente tem 80 gramas de NaOH, né? Então a gente tem a massa do nosso soluto, mais uma determinada massa de solvente. Não é necessário a gente aplicar ela aqui, eu não coloquei para não confundir mesmo. Vai ser igual a 500 ml de solução no total, que no caso a gente sabe que é 0,5 litros. Importante, sempre tem que ser em litros. Ok, a gente precisa descobrir, nesse caso, como a gente está falando de concentração molar, a gente vai precisar da massa molar dessa molécula, né? Desse soluto. Então, a gente sabe, né, por aulas anteriores, então isso é muito importante, tem que saber que massa molar vai ser a soma, né, da unidade de massa atômica de cada elemento, né, desse componente que a gente está trabalhando. Então, nesse caso, a gente vai ter o Na, a gente vai ver, né, na tabela periódica que o Na, a massa atômica dele vai ser de 23 unidades. No caso do oxigênio vai ser 16 unidades e do hidrogênio vai ser 1 unidade. Então a soma disso daqui, veja que nenhum se repete, né, nessa molécula, né, nessa fórmula estrutural. Então no caso a gente vai ter que a massa molar Mzão, vai ser 40 gramas por mol. Então a gente sabe então que em 1 mol dessa massa desse composto, a gente vai ter 40 gramas desse componente. Então nesse caso, o que a gente precisa salientar? A gente vai ter que descobrir primeiramente o número de mols que a gente vai ter nesse soluto, certo? O número de mols que a gente vai ter nesse soluto, não. O número de mols desse soluto que a gente vai ter nessa solução, né, no geral. Então a gente vai fazer primeiramente uma regrinha de 3 simples. Se em 1 mol a gente vai ter 40 gramas, né, como a gente descobriu aqui, quantos mols eu vou ter em 80 gramas? Mas de onde surge esse 80 gramas? No caso, o total que a gente tem de soluto, né? O tanto que a gente tem de soluto, a gente quer saber em mols, nessa solução que a gente preparou. Então a gente vai usar, né? A gente quer descobrir quantos mols vai ter aqui. Aqui é muito fácil, né? Se aqui você tem 1 e é 40, a gente vê que duplicou, né? No caso. Então nesse caso aqui também vai duplicar, então vai ser 2. Mas, para efeito de estudo, a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada. Só para a gente ver aqui, quando a gente for fazer a dedução da fórmula, da onde que saiu alguns valores. É muito simples, né? Aqui então a gente viu que é proporcional, então vai duplicar. Mas se a gente parar para pensar, veja o seguinte. A gente vai fazer uma regra de 3, né? Uma multiplicação cruzada. A gente vai fazer 1 vezes 80. Então a gente vai ficar com 1 vezes 80. E x vezes 40 gramas. Então o 40 que estaria aqui vai passar para cá. Vai passar para cá dividindo. Então veja, o que a gente tem aqui? A gente tem massa do soluto sobre massa molar do soluto. Então a gente descobriu nessa dedução aqui que N, que é o número de mols, vai ser igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então grava isso daqui, que a gente já vai usar. Então, com esse cálculo, a gente descobriu que em 80 gramas a gente vai ter 2 mol. Mas a gente não quer saber, né, o número de mols, a gente quer saber o número de mols na solução. Então a gente descobriu, né, que em 80 gramas que a gente tem em 80 gramas, que vão ser, no caso, 2 mols, em
no caso 0,5 litros de solução, quantos mols a gente vai ter em 1 litro? Por que 1 litro? Porque a gente tem que saber em litro, né? A gente tem que sempre deduzir em litros. Então, a concentração total que a gente vai ter, né? A concentração molar, vai ser... a concentração molar, veja que se aqui você tem 2 e aqui 0,5, então, no caso, se você faz, né, essa regra de 3, a gente vai descobrir o seguinte, que a gente vai ter um número de mols do soluto sobre o volume da solução. Então, nesse caso, fazendo essa divisão, a gente vai ter 4 mol por litro. Mol por litro, mol por litro. Então, essa vai ser a concentração molar. Então, esse daqui vai ser o nosso M estranho, né? O Mzinho meio estranho. Ok, a gente descobriu qual que é a concentração molar. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode aplicar isso numa fórmula. Vejamos, a gente deduziu que esse M estranho aqui vai ser o N do soluto, né, o número de mols do soluto, sobre o volume total da solução. Então a gente vai falar isso daqui, ó, veja. Então o M meio estranho, né, que a gente chama aqui de concentração molar. Então concentração molar vai ser o N do soluto, pelo volume da solução. N do soluto pelo volume da solução. Mas, lembra que eu falei que a gente ia utilizar aquela dedução? A gente descobriu que o N do soluto, na verdade, é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então, nesse caso, a gente descobriu que N é uma equivalência de M de soluto por Mzão, né? Que é massa molar. Então, se a gente tem esse M equivale a isso daqui, por que a gente não coloca aqui tudo isso daqui ali no lugar? Porque a gente vai ter todos os valores disponíveis para a gente. Então, nesse caso, a gente vai pegar essa igualdade e vai aplicar aqui. E a gente vai ter a seguinte dedução, né? A gente vai ter que a concentração molar é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto, né, no caso aqui, vezes o volume da solução. Então, essa daqui seria a fórmula geral, né, para descobrir a concentração molar. Então vamos aplicar aquele exemplo, porque tem que dar o mesmo valor, né? Vamos aplicar aquele exemplo. Então, massa do soluto, 80 gramas, aqui em cima. A gente vai ter a massa molar, né, do soluto, 40 gramas, colocamos aqui, né, no lugar desse Mzão. E a gente vai ter o volume da solução, que é 500 ml, mas a gente utiliza em litros, 0,5 litros de solução. Fazendo essa conta aqui, a gente descobre, né, no caso, a gente corta esse grama com essa grama aqui, né, corta grama por grama, aqui vai dar 2 aqui em cima, 2 divididos por 0,5, a gente descobre, no caso, então, a gente vai descobrir que a gente vai ter 4 mols por litro, 4 mols, porque sobrou esse mol aqui que não foi cortado, e esse litro, então vai ficar 4 mols por litro, o mesmo resultado que a gente achou fazendo, né, por regra de 3. Então, é muito simples você decorar essa fórmula aqui, porque se você decorar essa fórmula aqui, você já vai ter um acesso muito mais amplo, né, muito mais rápido e ágil para fazer os cálculos, né, dos exercícios que você for fazer. Então, nesse caso, a gente só tem que atentar ao seguinte também, que a gente viu que a unidade, né, de concentração molar pode ser mol, 1 mol por litro, então nesse caso aqui a gente pode falar que a gente tem 4 mol por litro, mas se você passar esse litro para lá multiplicando, a gente vai ter que, também a gente pode ver, né, como unidade de medida, vai ter 4 mol vezes litro elevado a menos 1. Então, também pode ser chamado assim. A gente também pode chamar esse mol por litro de molar, então a gente pode falar que a gente tem 4 molar, ou a gente pode falar que a gente tem 4 Mzão. Então a gente tem, no caso, todos os resultados referentes à concentração molar.